O apóstolo Paulo diz que aqueles que edificam com palha, madeira e feno vão ter sua obra queimada, mas eles mesmos vão ser salvos como que através do fogo. 1 Coríntios, no capítulo 3. O que seria edificar com palha, madeira e feno? Seria edificar com material, né, de qualidade inferior. Então, algo que não suporta, né? Algo que não passa no teste. Então você está edificando a igreja e você edifica um material inferior. Essas pessoas, Paulo diz que elas vão ser salvas como que através do fogo. Aí nós temos duas questões importantes para resolver. A primeira questão é que aqueles que são regenerados, que têm o Espírito de Deus, eles querem obedecer a Deus, se inclinam para as coisas do Espírito, Deus opera neles o querer realizar e eles desejam, né, ardentemente fazer a vontade de Deus. Então, como essas pessoas elas continuam edificando palha, madeira e feno? Nós vemos que por causa da carne, o crente ainda continua pecando, às vezes, né? Ele ainda continua falhando e errando. Da mesma maneira, uma pessoa pode continuar edificando com material inferior até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo, né? Ali o dia, né? Aí a gente fala dia de Cristo, ou o que seria esse dia? Na verdade, não existe a palavra dia de Cristo, existe dia, né? Então ela continuaria edificando com esse material inferior, mas é impossível para um crente continuar no pecado, porque ele permanece nele. A divina semente não pode pecar, tem 1 João 3,9, ou seja, a natureza do crente é contrária a essa edificação tosca. Mas acontece assim como acontece com o crente que peca, né? Vem a pecar. Ele está ainda lutando contra um pecado. A questão é que ele não quer, ele quer obedecer a Deus, não quer ficar pecando. Agora a questão é, a impossibilidade, porque Deus sempre vai operar a sua vontade, Hebreus 11, 20, 21, Filipenses 2,13, Isaías 26, 12, e vai inclinar o crente sempre a fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, né? E isso é uma recomendação e também é um erro edificar palha, madeira e feno, né? Um erro, né? Sabemos disso por nossa consciência e também pelo próprio texto, né? Que demonstra que esse tipo de edificação é reprovada por Deus, então é errada. Como um crente vai continuar assim? A primeira resposta é que o crente, a longo prazo, ele não continua edificando assim. Então, o dia ali, ele seria, essa primeira resposta, aquele dia em que Deus, ele expõe a obra dessa pessoa à luz, ao dia, né? Esse é o dia. E essa obra se queima, ela recebe, né, através dessa disciplina de Deus, de juízo, ela recebe disciplina, né? Porque a luz manifesta a obra das trevas, as condena. E porque é impossível o crente continuar pecando contra a palavra de Deus, né? Não obedecendo a Deus, as direções, etc. Então, e também ultrapassando a sua fé, né? Paulo disse que nós não devemos ultrapassar a fé que nós recebemos, né? Nós não devemos falar além da nossa fé, Romanos 12. Então, um crente ele iria parar de fazer isso a longo prazo, né? Mas muitas vezes isso não ocorre. As pessoas elas morrem antes do processo de santificação, muitas vezes, e ela é salva. Então, no dia de Cristo, essa disciplina acontece, né?
exibe a sua obra, que é palha, madeira e feno, então essa pessoa é disciplinada. O fato é que essa pessoa não se perde, porque ela está predestinada a ser conforme a imagem de Cristo, e também ela tá, Deus opera nela, né, o querer realizar, enfim, mas principalmente a questão da predestinação e da imputação da justiça de Cristo e também da obediência ativa de Cristo, né, do sacrifício de Jesus, né, que ele perdoou todos os nossos pecados. Então, por isso, o crente não iria se perder, mas a sua obra ia ser queimada. A obra de palha, madeira e feno seria queimada. Essas são as respostas mais plausíveis. Então, acredito que a longo prazo isso é uma impossibilidade. Por que impossibilidade a longo prazo? Porque Deus opera em nós o querer realizar, Deus nos inclina para as coisas do Espírito e o crente não pode permanecer pecando como ímpio, né? Então o crente ele é sensível à voz do Espírito, ele ouve, né? Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a sua voz, então ele iria obedecer, né? Deus operando nele o querer realizar, ele sempre pronto para fazer a vontade de Deus, né? Então ele não iria fazer isso, mas acontece por causa da fraqueza da carne, e isso, se for o caso, né, de não ser disciplinado aqui, porque não teve tempo da pessoa se arrepender disso, né, no decorrer da sua vida, então ela vai receber a disciplina lá no céu. Essa seria a resposta.